Bom dia, TV Record. TV Record. Qual que é a importância dessa união dos dois países, sendo que o Paraguai está em risco, sendo que o Brasil tem sarampo de novo e o Paraguai já há 21 anos sem, né? Por isso essa união? A vacina é um patrimônio da humanidade. Durante todo o século XX, nós ficamos livres de doenças que causavam morte, causavam sequelas. Nós ficamos livres da poliomielite, que tantas pessoas sofreram com as suas crianças e até pessoas adultas. Nós ficamos livres do sarampo, nós ficamos livres da varíola, que foi extinta, a única doença até hoje que o ser humano conseguiu extinguir e até parou de vacinar porque ela foi erradicada do mundo. E essa herança toda do século XX, o nosso sistema de saúde do Brasil, num país tão diferente, com 210 milhões de pessoas, conseguiu construir um grande sistema de imunização. Há 3 anos, 4 anos, 5 anos, começou a haver uma diminuição do número de vacinas no Brasil. E esse fenômeno a gente começou a perceber que ele era mundial. Então você olha, por exemplo, a França só com 30% das pessoas vacinadas. Você olha o Japão com casos de sarampo. Nova York, a maior cidade norte-americana, decretou emergência sanitária por conta do retorno do sarampo à cidade de Nova York. Os Estados Unidos com quase 20 estados com casos de sarampo. E as pessoas viajam, e o mundo não tem mais fronteiras. Nós tivemos inúmeros navios que pararam aqui com pessoas com sarampo a bordo. Nós tivemos o retorno muito forte do sarampo na Venezuela pela crise geopolítica que ocorreu e a entrada na região norte. Então todo o Mercosul está fazendo um esforço para aumentar, para colocar os índices de vacinação em bons níveis. E é normal que o Brasil chame as cidades de fronteira. Hoje nós estamos daqui falando para Pacaraima, na Venezuela, divisa com a Venezuela. Nós estamos falando para nossa Corumbá, com a Bolívia. Nós estamos falando para todas as cidades de fronteira seca, lindeiras, que nós temos no Mato Grosso do Sul. Nós estamos falando para Ciudad del Leste, nós estamos falando para o Paraná. Nós estamos falando para Santa Catarina, para nosso Rio Grande do Sul, fronteira do Uruguai, fronteira da Argentina. Todas essas cidades estão fazendo acordos binacionais. Nós estamos mandando vacinas, dimensionando os casos mais complexos e entrando com vacinação. Nós poderíamos ter feito esse momento hoje em qualquer uma dessas cidades lindeiras, mas aí eu puxo um pouquinho a brasa aqui para o meu Mato Grosso do Sul, né? Porque é mais um motivo justo, correto, para estar aqui junto com o ministro da Saúde do Paraguai fazendo esse evento hoje na nossa Ponta Porã, Pedro Gomes. E o Brasil está capacitado para atender essa demanda? Vai ter vacina? Se todos que precisam resolverem procurar, vai ter dose suficiente? Veja bem, nós estamos fazendo a vacina aqui, febre amarela e o sarampo na tríplice viral nas áreas sensíveis. Não estamos falando de campanha de multivacinação geral. Nós vamos fazer sempre focado nos públicos-alvo. Esse aqui é fronteira hoje. Daqui a 30 dias, mais ou menos, aí nós vamos fazer um reforço da vacinação brasileira. Nós temos, sim, uma discussão hoje sobre a pentavalente, que é uma vacina que tem 5 agentes infecciosos, cuja fábrica, que abastecia todas as Américas, não era só o Brasil, adquirida pela OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, ela teve interditado o seu abastecimento porque as vacinas começaram a vir com grumos. Aí foram investigar, parece que vão retornar essa semana, porque ela mandava as vacinas da Índia via Alemanha, via Frankfurt, desde 2011, nunca deu problema. Quando ela começou a mandar via Dubai, que a temperatura lá é 50 graus de dia e à noite é negativa, acham que o problema é a temperatura. Então eles estão elucidando esse enigma. Se tiver segurança, a gente normaliza o abastecimento de vacina. Agora, por que, ministro, tanta resistência com relação à vacina, sabendo-se que os surtos acontecem? Por que, na sua opinião, as pessoas deixam de vacinar os filhos? Eu não vejo resistência, não. Eu vejo assim, as mães atuais, que têm em torno de 20 a 30 anos de idade, elas nunca viram doença. Elas não sabem o que é pólio, elas não têm noção. Você fala para elas difteria, ela olha e fala, o que é isso? Como se isso fosse uma coisa do outro mundo. Por quê? Porque ninguém mais tem essas doenças há muito tempo. Quando você pergunta para as avós, que eram mães há 50 anos atrás,
Elas saíram das fazendas, elas saíram dos municípios pequenos, quando tinha o Zé Gotinha, as grandes campanhas de vacinação. Provavelmente vocês todos da faixa etária, as mães levaram e se apropriaram daquilo dali para defender os seus filhos. E hoje você tem as avós que têm esse conhecimento e você tem uma juventude que nunca experimentou isso. Depois você tem a questão de fake news. Tem gente que usa a internet para exprimir toda a sua ignorância, toda a sua falta de caráter e coloca fake news. A vacina causa isso, então tem um pessoal com fake news. Tem também o fato do calendário de vacina ter aumentado muito o número de vacinas. Antigamente, quando a gente era pequeno, tinha 3, 4 vacinas. Hoje a gente tem 12, 14, o que era um avanço. Também dificulta, porque a mãe tem que ir no posto de saúde aos 2 meses da criança, depois aos 3, aos 4, aos 5, aos 6. Ela fica praticamente, passa aquela primeira infância dela cuidando daquele calendário. Mas ainda que pese todas essas complicações, o Brasil tem um bom histórico de vacinação. Você pega uma cidade como São Paulo, com 20 milhões de pessoas, com o vírus do sarampo lá dentro já, desde o primeiro caso, já há 3 para 4 meses. Nós temos 3.200 casos. Uma cidade de 20 milhões de habitantes significa que você tem um bloqueio muito bom, muito forte, pelo histórico de vacinações que foram feitas. Então, nessa campanha, a gente vai reforçar a vacina dos bebês de 6 meses a 1 ano, que não tomavam. Então, a gente está recomendando que tomem, para eles ficarem protegidos mais cedo. Por quê? As mães desses bebês que têm entre 20 e 30 anos, quando elas eram pequenas, naquela época, a vacina do sarampo era uma dose só. Então, elas têm pouco anticorpo para passar para o bebê. Somado a isso, tem mães que não amamentam e que também não passam anticorpo para o bebê. Então, esses bebês, a gente está vendo que de 6 meses a 1 ano, filho dessas mães que tomaram uma dose só, eles são muito suscetíveis. Então, a gente está antecipando. Nós estamos fazendo, em vez da... Existia dose 1, dose 2. A dose 1 era com 1 ano, dose 2 com 1 ano e meio. Então, nós estamos fazendo dose 0, entre 6 meses e 1 ano, para a gente já ganhar esse público e protegê-los. Depois, nós temos esses adultos jovens na época do calendário, que era uma só. A gente está dando um reforço bloqueado. Então, de uma maneira geral, o nosso sistema de saúde está respondendo bem. Como é que o senhor analisa